Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Olá, como vai você? Tudo bem? Deus te abençoe grandemente. Vamos aqui para a nossa 13ª reunião, dia 26 de agosto. Sejam bem-vindos. Resgatando o pródigo ao ministério na última hora. E essa nossa reunião de hoje tem um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. E para não demorar o vídeo e não se alongar, eu peço que você abra comigo lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 a 14. Hoje eu quero falar com você, através da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Duas coisas que são, na essência, uma só, porém que nesse momento existe o reino dos céus e existe o reino de Deus, e eu vou tentar, através da palavra e no poder do Espírito, te mostrar isso de uma forma bem clara. Amém? Então, se você já encontrou aí o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, vamos ler juntos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Amém? Peço a você agora que vá comigo até o livro do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2 e 3. É lá no Novo Testamento, você pode achar essa passagem lá. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Então, eu estou falando aqui de dois lugares, para ficar claro. Eu estou falando do reino dos céus, estou falando do reino de Deus. O reino dos céus, para nós entendermos, ele é composto de o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu como morada de Deus. Então nós vamos dividir para entender na palavra do Senhor o que é o reino dos céus e quem é o rei desses céus, e o reino de Deus, quem é o rei desse reino. Amém? Então, para a gente poder entender um pouco mais, vamos abrir lá em Salmos 103, capítulo 11. No Salmo 103, versículo 11, que diz assim. Eu vou correr com os textos, porque são alguns textos, eu não quero alongar muito o vídeo. Depois você volta lá e vai revisando, reouvindo, reassistindo, tá ok? Diz assim, pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. Salmos 103, versículo 11. O céu atmosférico, estamos falando aqui. Porque quando o céu está elevado acima da terra, é o céu atmosférico que tem as suas camadas. Isaías 55 também fala alguma coisa sobre isso. Vamos ler lá, rapidinho. Isaías 55. Depois você, acompanhando no vídeo, você volta lá e medita nesses textos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e prosperará naquilo que eu enviei. Então veja, o céu atmosférico, como desce a chuva, a neve dos céus. Que céus são esses? São céus, atmosfera, exosfera, aquelas coisas todas, né? E tem a função de descer. Então, o céu atmosférico, eu provei a palavra que ele existe, é real.
Agora tem o céu cósmico. O que é o céu cósmico? O céu cósmico é o universo. São os planetas, constelações, coisas que estão visíveis para nós e invisíveis. Porque quando olhamos para o céu, nós olhamos o sol, a lua que Deus colocou lá, porque Ele disse: eu farei para vocês o governante do dia, o governante da noite, os luminares. Então tudo que Deus falou que vai fazer para nós, Ele tornou visível. Mas aquilo que não é para nós é um outro tipo de universo que não está como os planetas. Hoje nós sabemos aí pelas informações da ciência que existem planetas, mas nós não vemos esses planetas habitados, não sabemos se foram habitados ou se continuam sendo habitados. Então esse universo faz parte do céu cósmico. E Hebreus, podemos dar uma lida lá em Hebreus rapidinho, no capítulo 1, diz assim, 10, ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então, se a gente for lá em Gênesis, nós vamos entender que no princípio Deus criou os céus. O que Deus fez dos céus? Tudo aquilo que era para Ele, com as suas miríades, milhões e milhões, diz a Bíblia, de anjos, de seres, né? Deus estabeleceu um reino completo, maravilhoso, e como Ele é eterno, de eternidade a eternidade Ele é Deus, então Ele fez todas essas coisas. Aí tem uma vírgula que diz: e a terra. E quando Ele fez a terra, aí Ele colocou na terra os elementos necessários, visíveis e invisíveis, para que a terra pudesse funcionar perfeitamente, produzindo tudo aquilo que Deus determinou pela sua palavra, para que nós, habitando aqui, pudéssemos usufruir das coisas visíveis e invisíveis. E tem neste reino alguém que comanda, e Ele é o Senhor Jesus Cristo. E eu vou provar na palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós temos o céu, o terceiro céu, que é como a morada de Deus. 2 Coríntios, vamos lá, vamos abrir aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Como eu disse, eu vou correr um pouco, não é o vídeo que está acelerado, é eu mesmo, porque eu quero mostrar através da palavra grandes coisas que Deus faz, para quebrar aí, quem sabe, um cristal na nossa vida, e muitas vezes nos posicionarmos acerca das coisas de Deus, não muito alinhado com a palavra. Muitas vezes nós temos posicionamentos, produzimos palavras, contextos dos textos, que muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer que façamos ou da forma que fazemos. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, 2, versículo 2, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Palavras indizíveis. Saiu deste plano nosso, desse reino da terra, e foi para o reino dos céus, até o terceiro céu. Isso está em 2 Coríntios 2, 4. Paulo chama este céu como morada de Deus de terceiro céu. Então ele ouviu palavras indizíveis. Não dá para nós descrevermos, porque a Bíblia não mostra, não revela, e nós não temos revelação da parte de Deus. Esse momento que o próprio Paulo, é claro que ele está falando dele mesmo, ele mesmo está dizendo que esteve lá e ouviu coisas que não pode falar nome algum. Então ele esteve numa dimensão que Deus o levou para presenciar isso, é o que eu creio. E também Salomão, lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, olha só o que Salomão fala, capítulo 8 de 1 Reis, 27 é o versículo. Na verdade, porém, habitaria Deus na terra? Os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que eu construí. Então veja, Salomão, o homem mais sábio da terra, nunca houve antes e nunca houve depois um homem como Salomão, nascido de mulher e homem,
com essa sabedoria. E ele aqui define muito bem, na verdade poderia Deus habitar na terra. Veja, se Jesus não tivesse deixado a sua glória lá, a terra não suportaria ele, porque ela é feita pelas próprias mãos do Senhor, mas não tem poder para suportar a glória do Filho de Deus, sendo como Deus. Por isso ele, como Filho do homem, esteve no nosso meio. Aleluia! E Salomão diz: os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Então imagina, os céus e os céus, como é que pode conter Deus? Pela grandiosa, maravilhosa, soberana graça e glória que ele tem. Quanto menos este templo, quer dizer, um templo que historicamente é uma das maiores maravilhas do mundo. E se levarmos em conta o tempo da construção, no período que foi construído, os recursos que não tinha e tantos outros fatores que existem hoje, tecnologicamente falando, cientificamente falando, que não existiam lá, nós podemos dizer com segurança: a maior maravilha do mundo foi o templo que Salomão construiu a Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora voltar lá ao Evangelho de Mateus e vamos ler o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Olha só, a palavra é maravilhosa, e hoje você vai entender como eu entendi, que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos céus e da terra, mas existe o reino dele e existe o reino de Deus, e depois eu vou te mostrar lá no final, que Ele agora, onde Ele está no reino de Deus, mas Ele é o responsável pelo reino dos céus. Aguarde. Mateus 10, 32, 33 diz assim: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então veja bem que todas as vezes que Jesus fala, meu Pai está nos céus, Ele não está falando dos céus, universo, dos céus atmosférico, como eu falei, ou do céu atmosférico e do céu cósmico. Ele está falando que Deus está acima desses dois céus. Podemos pegar a referência de Paulo: Deus está com o seu trono no terceiro céu. Mas como Ele é eterno, Deus, Ele estabeleceu o trono dele, é uma coisa, a morada dele, mas Ele não tem o confinamento. Por isso Salomão diz que nem o céu nem os céus podem conter Deus. Ou seja, vamos supor, aqui na nossa imaginação espiritual, santa, buscando as virtudes de Deus aqui agora, vamos pensar que acima do céu, do trono de Deus, ainda haja uma dimensão gloriosa, sabe? Então, não é que Deus, a gente limita Ele ao terceiro céu, mas eu estou dizendo para você, o Senhor diz aqui, em Mateus 32, 33, Ele diz assim, 10, 32, 33, todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas a todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. O próprio Senhor Jesus disse isso: olha, se você não crê em mim, não acredita em mim, não tem problema, só que eu vou avisar o meu Pai, tá? Eu vou avisar. Agora, se você acredita e crê em mim, eu vou dizer para o meu Pai que você creu em mim quando você viveu, que você crê em mim. Então Jesus está dizendo isso. Ou seja, Ele está mostrando para nós aqui duas dimensões, dois lugares, aonde Ele está falando com os discípulos aqui na terra e aonde Ele vai levar a apresentação daquele que crê nele. Amém? Marcos 16, 19. Marcos 16, 19, maravilhosa palavra de Deus, que não nos deixa passar vergonha em momento algum. Marcos 16, 19 diz assim: depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Então, se Deus está no céu, Ele foi recebido no céu. Então não é a atmosfera, não é o universo, não é o planeta Marte, Júpiter, não é as constelações, as galáxias, Via Láctea, não é nada disso. Nós estamos falando de uma outra dimensão em que o Senhor Jesus foi e se assentou. Por quê? Porque Ele cumpriu a obra que Deus estabeleceu para Ele fazer. Depois foi recebido e assentou-se à direita de Deus. Aonde está o trono de Deus? No céu do universo? Não. No céu cósmico? Não. No céu atmosférico? Não. No céu dos céus.
Então, se o trono de Deus está lá, Jesus saiu desse reino que ele comanda dos céus e da terra e foi para o reino de Deus, à direita do Pai. Amém? Eu li no início, João, vou repetir novamente, 14, de 2 a 3, para que você memorize bem esses textos. Aleluia. 14, João 14, 2, 3 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Veja, ele está falando de um outro lugar. Ele está na terra dos seus discípulos, falando de outro lugar. Jesus é o Rei dos céus e da terra. E Deus é o Rei. E Deus é o Rei dos céus. Ou o reino de Deus e o reino de Cristo. Você vai entender isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Agora ele diz: e se eu for, ele vai sair do lugar dele, está falando aqui, e se eu for e vos preparar lugar, olha só, se eu for, eu vou sair do meu reino aqui, do que eu comando aqui, do que eu estou fazendo aqui, pregando o Evangelho da Salvação, escolhendo 12 discípulos para continuar a obra. Eu estou aqui para deixar depois o Consolador, que eu vou rogar ao Pai, que é o Espírito Santo. Eu estou aqui, mas ele está dizendo: se eu for, eu vou preparar lugar, eu vou vir outra vez. Ele vai sair de algum lugar para vir outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele vai voltar para lá de novo com a gente, para que onde eu estou esteja você também. Aleluia! Então veja bem, ele fala: eu virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia! Aleluia! Então qual é o nome que nós devemos, nas nossas orações e intercessões, clamar? Ao nome do Senhor Jesus. Qual o nome que nós devemos honrar pregando nas igrejas, nos seminários, nas palestras? E o nome do Senhor Jesus. E para quê? Para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus nunca usurpou ser igual a Deus. Nunca. Ele nunca fez igual ao outro. Vou tomar o lugar do meu Pai. Ele veio para obedecer e obedeceu. Passou por todas as coisas. Ele conquistou o direito de ser o Rei da terra e o Rei dos céus. Ele venceu o diabo na cruz. E isso aí no tocante às coisas espirituais. O domínio que Satanás exerceu através do pecado de desobediência de Adão, através da obediência a Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, mediante a fé, nós resgatamos aquela autoridade e o domínio da terra. E hoje, em nome do Senhor Jesus, nós pisamos serpentes, nós pisamos a cabeça do diabo, e ele tem que se submeter. Porque é ao nome do Senhor Jesus que ele tem que se submeter. Aleluia! E muitas vezes ele até nos leva a alguns devaneios. Começamos a orar a isso, a aquilo, pedimos lá, pedimos acolá, chamamos isso de santo, ao que é profano. Muitas vezes nós fazemos coisas ridículas até aos olhos de Deus, por falta de conhecimento da palavra. Porque o nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará é o nome do Senhor Jesus. É o nome que ele, usando enquanto filho do homem na terra, como eu e você, carne e osso, ele diz: sai dele, tem que sair. Cala-te, te cala. E o diabo sabe que ele foi derrotado, que o seu dia está marcado, que o enterro dele já está programado. Ele sabe tudo isso, mas ele não desiste do que ele tem no coração, se é que tem coração, que eu não acredito. Mas ele não desiste de fazer aquilo que ele tem intenção de fazer, que é matar, roubar e destruir. E muitas vezes eu e você desistimos de Deus só porque ele não dá o que você quer, não dá na hora que você quer e do jeito que você quer. Aleluia! Está na hora da igreja acordar e saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e qual é o poder da igreja como discípulos do Senhor. Este mundo é do Senhor Jesus. Aquele que não crê está dentro da frase: jaz no maligno. Mas ao que crê, o poder e a autoridade do nome de Jesus atua sobre a vida de todo que crê. E eu provo isso. Vamos lá, eu vou passar pela Bíblia hoje.
Mateus 18, 20, diz assim, depois você volta com o tempo e medita. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é eu que estou falando, não está em preto aqui na minha Bíblia, está em vermelho. Aqui, se você pegar o perdão do pecado de um irmão, está lá o texto, o subtítulo, você vai entender que é o Senhor Jesus falando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei, no meio deles. Pronto, não é Satanás, não é demônio, não é espírito maligno. Em nome de Jesus, em meu nome, Ele é o Rei da terra e dos céus. Tudo Deus sujeitou debaixo dos seus pés. Ele tem a chave da morte, do inferno, do Hades, do abismo, do Seol. O que você imaginar de visível e invisível, Deus colocou o poder na mão de Jesus, e é a Ele que nós devemos honrar e glorificar para a glória de Deus Pai, porque essa obra começou no coração de Deus, e Ele, obediente filho que é, como nós devemos ser, Ele creu e disse: eis-me aqui, meu Pai, estou descendo lá na terra. E com a sua obra concluída, faltando um pouquinho só, e eu vou te falar onde falta terminar essa obra. Ele herdou já um lugar excelente, porque a Bíblia, ao mesmo tempo que fala de futuro, fala de presente, fala do hoje, fala do amanhã, e nós devemos nos atentar a isso. Olha aqui Mateus 24, no mesmo livro aí, 24, 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o aviso. Vão usar o nome de Jesus de várias formas, vão abrir divisões no corpo de Cristo, vão estraçalhar o corpo de Cristo, vão desmembrar o corpo de Cristo, vão apresentar um Cristo falso, vão fazer obras maravilhosas, vão pegar gente, contratar gente com cadeira de rodas para dizer que andou, vai contratar gente com exames falsos de surdez e mudez para dizer que foi Jesus ali naquele lugar, mas são enganadores, porque o Senhor Jesus já falou que viriam e usariam o nome dele. Quantos de nós não fomos enganados? Porque pessoas que aparentemente professam a fé em Jesus Cristo, mas te roubou, te enganou, tirou a mulher do seu lar, tirou o seu marido, tirou o seu emprego, deu uma rasteira lá no seu emprego, e eram crentes com péssimo testemunho. Por quê? Porque usa o nome do Senhor Jesus em vão, e o nome dele é poderoso na boca do mal, do ruim, na boca do bom. É o nome dele que faz a diferença. Agora nós temos que ser prudentes e simples para saber que nome usar, como usar, e buscar o Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas. Nós devemos buscar o Espírito Santo, se esse Espírito procede de Deus ou não. Devemos pedir os dons do Espírito Santo para Ele nos revelar que Espírito é esse que fala em nome de Jesus, para que o engano não faça parte da nossa vida. Aleluia. Marcos 9:39. Se você não gosta de Bíblia, pode desligar aí o vídeo aí e fazer outra coisa, mas se você gosta, fica até o final, que Deus vai te surpreender. Marcos 9:39 diz assim: Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Como pode uma pessoa que prega no domingo, ou num seminário, num congresso, fazer descer fogo do céu no nome de Jesus, libertar e curar os cativos e oprimidos do diabo, e logo depois falar mal dele? Então esse é o Espírito, que o Espírito Santo vai testificar no meu e no seu coração, que é da parte de Deus das obras, porque o nome de Jesus é poderoso. Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Crerem quem? Em meu nome. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Você tem expulsado demônio? No nome de Jesus? Muito bem. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é palavra de Deus. Você não é melhor do que eu, nem eu melhor que você. Não precisa ser super-homem, é preciso estar revestido com
de Deus, para que o poder do nome de Jesus, pela palavra escrita e trazida a nós, inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter nós temos essa ideia, não, essa certeza e convicção, que quando invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia! Lucas 21:8 diz então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades portanto após eles. Quantas vezes você liga sua televisão em qualquer rede social até, e você vê homens e mulheres falando como se tivessem saído da sala da casa de Jesus, como se tivesse tido ali um momento de intimidade, aprendizado exclusivo com Ele. E é claro que eu não estou falando dos santos e das santas que Deus tem levantado neste mundo para proclamar o Evangelho da salvação em missões, em pregações e tantas outras obras. Eu estou falando daqueles que se acham detentores únicos da palavra profética, que estabelecem datas, anos, minutos, segundos, que estabelecem sinais. Jesus falou dos sinais até o final dos tempos, e tem pessoa que aumenta, cai um prego na parede, é um sinal que Jesus está voltando, e começa a falar um monte de coisa que o Senhor disse, que o Senhor falou, e não estão falando nada com nada, porque esse profeta não foi enviado por Deus, porque ele não conhece o poder do nome de Jesus. Jesus pegou os 10 mandamentos do Êxodo, 4 se referem a Deus, 6 aos homens, e transformou em 2, sem mudar a essência: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo conceber. Isso é Jesus. Então, se você quer adaptar alguma coisa, adapte no nome dele, não no seu, né? Aleluia. João 14:13-14: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Palavra do Senhor. Para que o Pai, que está onde? No reino de Deus, seja glorificado no Filho, que está onde? No reino dos céus e da terra. Aleluia! Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas para pedir, você tem que estar ligado com Ele, você tem que primeiro crer nele. E se você crer nele, você tem que andar com Ele. E se você quer andar com Ele, você tem que dizer: me aceita, Jesus. Eu entrego a minha vida para o Senhor, Jesus. Toma conta, Jesus, de mim. E deixa-me aprender de Ti, Jesus. Para que eu possa usar o Teu nome, Jesus. Para que quando eu usar o Teu nome, o diabo correr, Jesus. Aleluia. João 14:26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Olha, Ele está na terra falando com os discípulos de novo. Agora, Deus vai enviar da atmosfera? Deus vai enviar de Marte? Deus vai enviar do universo? Não, Deus vai enviar do seu trono de glória e poder. E Ele está aqui dizendo: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Jesus, Ele disse: e eu vos revestirei com o Espírito Santo. Eu darei do meu Espírito. Não tem homem nenhum que batiza ninguém no Espírito Santo, que impõe as mãos, que dá o Espírito, que dá os dons. Não é do Espírito. O fruto é do Espírito. É Ele que gera, porque Ele vem do Pai, Ele vem do Filho para nós. O Espírito Santo não está à mercê de qualquer pessoa para fazer o que ela bem acha, bem entende, no dia e na hora que ela quer. O Espírito Santo é para ser respeitado. Ele é o Espírito que habitou em Jesus, que fez com que o Senhor cumprisse a sua obra, chegasse aqui na Maria, cumprisse a sua obra e subisse de volta ao Pai, à direita do Pai. O Espírito Santo sustentou o Rei Jesus a isso. E Ele está aqui para nos lembrar disso. E tudo o que pedires ao meu nome, eu farei. João 14:26. Mas aquele, já li, João 16:28. Saí do Pai. Opa! Saí do Pai. Peraí. Saí do Pai. Jesus falando. E vim ao mundo. Então, ele estava com o Pai em algum lugar, né?
É claro que Gênesis já garante para nós aonde é. Que Deus criou o céu, Jesus estava lá criando com ele. Tudo foi feito por ele, para ele, com a mão dele, tudo. Então ele está falando, ó, eu saí do Pai, lá, e vim para cá, outra vez. Agora eu deixo esse mundo e vou para o Pai. Glória a Deus. Estamos falando do reino que Deus está agora cuidando, de todas as hostes, anjos, querubins, serafins, tronos, poderes, dominadores. Esse é o reino, no reino de Deus que cerca a Deus da sua glória. Estamos falando do Rei Jesus que tem a terra e os céus como o universo que a gente conhece. O mundo visível, que é o nosso aqui, que cabe a nós, e o invisível, onde estão anjos e demônios ali, ó, combatendo, e toda vez que o nome de Jesus é acionado, os demônios perdem. Aleluia. Aleluia. Por isso eu estou sendo rápido aqui para você voltar depois e meditar nesses textos. Senão nós vamos perder muito tempo aqui. Aí vem aqui, João 16:33. Jesus disse: eu venci o mundo. Logo, ele conquistou o mundo para Deus. Ele, quando ele fala venci o mundo, é o contrário do que o outro disse. Quando Adão desobedeceu, talvez se desse um palanque para o outro, ele diria assim, ó, eu sou o dono do mundo. E eu estaria lá ouvindo, se eu estivesse, eu diria a verdade. Eu ganhei o mundo. Eu diria a verdade. Só que eu não estou nem aí para o que ele falou, porque ele já está condenado. Eu estou aí para o que o meu Senhor disse. João 16:33. Eu venci o mundo, eu tomei o mundo, eu resgatei o mundo, eu redimi o mundo. Todo aquele que crê nisso vai estar comigo diante do meu Deus, e eu vou dizer: este creu em mim e na minha palavra. Aleluia. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, vou tentar aqui dar uma simplificada. Se fosse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no reino dos céus. Aí eu diria, pronto, é uma coisa só. Mas não, aqui está claro, porque eu vou te explicar no final o que significa isso. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Duas dimensões, dois lugares completamente diferentes. Amém? Está entendendo até aí? Glória a Deus. Agora eu vou dar uma passada para você nesses versículos, para você entender o que é reino dos céus e reino de Deus. Vamos lá. Em João 18:36, fala assim. João 18:36, a palavra do Senhor diz assim: o meu reino não é deste mundo. Pronto. Veja que reino está com palavra maiúscula. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Lembra que eu li agora há pouco? Que eu vim do Pai, eu desci ao mundo, Jesus disse. Lembra que eu falei? Então ele está dizendo aqui, o meu reino não é deste mundo. Aí se você for voltar lá em Gênesis 1, e Deus no princípio criou os céus, vírgula, e a terra, aí você vai entender o que ele está falando. O meu reino não é deste mundo. Então o reino dele é o reino dos céus. Vamos pensar que nem existe a terra, para você entender melhor, tá certo? Então ele diz aqui em João 18:36: se fosse os meus súditos, os anjos que ele criou lá, os serafins, querubins, arcanjos, combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então veja, se você não prestar atenção e não meditar nas coisas, você fala assim: peraí, Jesus está sendo incoerente, ele fala que o meu reino é daqui, depois fala que o reino. Não. É porque você tem que entender que ele veio de um reino e veio para a terra, para este mundo. Ele veio para cumprir uma missão de resgatar a terra que estava perdida na mão de Satanás, que estava entregue ao diabo e que ia para o inferno ser queimado junto. Agora, Deus criaria alguma coisa? Pensa aqui comigo.
os planetas, os mundos, como Hebreus fala, e vai esclarecer, Satanás venceu. Poxa, eu encontrei um inimigo à minha altura, né? Nossa, que coisa. Você acha? Deus faria como fez, de todas as formas, para que o homem que errou, entregando este mundo a Satanás, a semelhança do mesmo homem que fez isso, ele enviou o outro, por acaso seu filho também, como eu e você somos hoje em Cristo, e resgatou este mundo. E resgatou esse mundo com o seu sacrifício, com o seu sangue, o seu evangelho da salvação. E hoje nós aqui somos bilhões do mundo de pessoas que professam a fé em Cristo. Resgatou a moral, resgatou o desejo de voltar à pátria, de ser cidadão dos céus, resgatou o ensino da palavra, do poder, nos deu de novo motivação para reagirmos a qualquer situação e vencermos. Ele estabeleceu, nenhum mal além do que você pode suportar você vai passar. Então, veja o trabalhar de Deus, que são inúmeras coisas que ele fez, que eu estou citando alguns exemplos aqui, pequenininhos. Mas ele confiou tudo a Jesus e Jesus cumpriu a missão, resgatou a terra do Senhor. Vamos lá em Apocalipse. Já estou quase terminando, só mais um pouquinho. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Glória a Deus. Vai dando glória aí. Glória a Deus. Apocalipse 20 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Grava 1000 anos. Já volto aí. Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, vamos ler lá, capítulo 5, versículo 10. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Grava isso aí, 1000 anos, reinarão sobre a terra. Este é o reino dos céus que eu estou te apresentando. Apocalipse 11, 15. Aleluia. O sétimo ano, o anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos voltar lá em Daniel, que eu tinha lido aquela hora, para nós entendermos aqui o que Daniel está falando. Olha aqui. Olha só, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha das nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará, e o seu reino único que não será destruído. Amém? Vamos agora, ainda falando do reino dos céus, vamos lá em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará, 9,14, né? O Senhor marchará nos redemoinhos do sul. Eu devo ter anotado alguma coisa aqui. Deve ter alguma coisa aqui que não é esse texto. Ele é rei sobre toda a terra. Zacarias fala que o Senhor é rei sobre todas as terras. Eu devo ter anotado algum versículo diferente aqui. Alguma coisa que eu fiz que não... Deixa eu ver se é 14, 9. Se não for, não tem problema. É isso mesmo. É 14, 9. O Senhor, Zacarias 14, 9 diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Guarda bem isso, estamos falando do reino dos céus. Agora vamos falar do reino de Deus. Olha o que Paulo fala.
1 Coríntios 15, versículo 28. Aleluia. Fala o aí. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Você está começando a entender? Reino dos céus e reino de Deus. Você lembra que eu falei dos 1000 anos? Muito bem, já explico já. Calma aí. Apocalipse 5, de 11 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 5, de 11 a 13. Diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, aonde? Na terra, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu ouvi toda criatura que está no céu, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono: Deus, e ao Cordeiro Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então veja, nessa condição de Apocalipse aqui, João já viu o Senhor Jesus como herdeiro de Deus, julgando as coisas, só não tendo Deus abaixo de si, porque nem podia, o soberano não ia se sujeitar, mas todas as coisas lhe foram sujeitas, no céu, onde está o trono de Deus para baixo, na terra, no mar, embaixo da terra, nas coisas visíveis e invisíveis. Por quê? Porque ele alcançou isso. E como é que ele alcançou isso? Aguarde que eu já vou te dizer. Salmo 92. Salmos 90, capítulo, versículo 2. De manhã anunciar o teu amor. Não, desculpa, estou levando 92. Antes que os montes nascessem. Presta bem atenção. O salmista dizendo: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, veja, a terra e o mundo, a terra, quando ele fala a terra, não é a mesma coisa, irmão Paulo? Não, a terra é o globo, é tudo, a atmosfera, as camadas, o que a gente alcança com os olhos, tudo isso aí tem influência. O sol que Deus colocou lá, a lua, tudo isso aí faz parte de um contexto geral da terra que está escrito aqui, que formasse a terra e o mundo. É onde eu estou andando aqui com você, fazendo, comendo, bebendo e tudo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Vamos voltar em Gênesis 1, que eu não vou falar sobre isso, um dia eu tentei, e eu fiquei nessa palavra mais de 2 horas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tira a terra, tira os céus, e coloca no princípio, que foi um tempo que Deus determinou para começar tudo. Quando fala que Deus é de eternidade a eternidade, está falando disso aí. Antes mesmo do princípio, Deus já era. Amém? Amém. Jesus venceu Satanás na cruz, foi uma vitória espiritual. Jesus vencerá Satanás no Armagedon, é uma vitória literal. Jesus intercede por nós, ao lado do Pai, seu reino, está nos preparativos finais até, para executar a parte final do plano de Deus de resgatar seus céus e derrotar Satanás e suas hostes, dando entrada no milênio, que é o descanso de Deus, o sábado, após os 1000 anos, toda a obra, e entrega os resultados ao Pai Deus, unificando todo o reino com a morte e aniquilamento de Satanás e do mal. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós a Cristo. Então veja, há uma hierarquia estabelecida em que Deus, o Pai,
foi glorificado no Filho e é glorificado através das nossas ações, do nosso procedimento e da santidade que estamos buscando no aperfeiçoamento com o Espírito Santo, que Ele enviou para nos revestir, nos dar esperança concreta, certa, que essa esperança não é vã, para nos redimir e nos conquistar como povo de propriedade de Deus. Esse Espírito Santo está aqui, a Ele nós oramos, e quando nós oramos, a nossa fala pecaminosa, a nossa fala incoerente com as coisas de Deus, a nossa fala muitas vezes obrigando e exigindo a Deus fazer, as nossas falas desesperadas não chegam ao trono da glória dessa forma. Então os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é Ele que pega todas essas coisas e de uma forma doce, aprazível a Deus, Ele apresenta ao Senhor Jesus, que é o Rei por hierarquia estabelecida por Deus da terra e dos céus que nós contemplamos. É com Ele que nós devemos tratar. E Ele vai lá no Pai: olha, Pai, eu tenho uma causa aqui de Paulo, eu tenho uma causa aqui da esposa dele, a irmã Lisete, eu tenho aqui uma causa disso, daquilo, e eu, para glorificar o Senhor, eu estou indo lá. Aí as coisas às vezes, é instantâneo, porque o Espírito Santo também leva junto, tem pressa, é urgente, é para ressuscitar, é para curar, é para libertar, é para... Como também tem aquelas coisas que ele fala assim, é um processo, vai passar por algumas etapas. Porque Deus, Ele diz: eu crio a luz, crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu não pego explicação para ninguém. Ele não tem que ir, porque você, Senhor, eu fiz tanta coisa pelo Senhor. Você fez nada comparado com o que eu esperava. Então, nós estamos vivendo nessa dimensão, reino dos céus e reino de Deus. Agora eu vou voltar lá nos 1000 anos para você entender. Esse tempo determinado do fim termina agora com 7 anos finais dessa vida na terra, aonde Satanás vai levantar um anticristo, vai tomar a mente dessa pessoa, para em 3 anos e meio, desses últimos 7 anos da existência na terra, levar um pacto de paz e aliança com povos que nunca andaram e caminharam juntos, pelo menos no que se tem notícia da história. São arqui-inimigos que não desejariam simplesmente a morte, é o aniquilamento um do outro. Mas Satanás, através do seu pupilo, vai levantar o anticristo e vai promover uma paz. O mundo vai gozar de uma paz. Na segunda metade, ele vai se revelar: olha, na verdade é o seguinte, eu fiz tudo isso aí com um propósito. O meu propósito é sentar no trono de Deus que vocês levantaram aí em Israel. Eu sei que vocês pensaram aí que eu ia adorar, eu ia passar por esse templo aqui e não fazer nada, mas não, na verdade esse templo aí, eu levantei aí, eu vou sentar nele, eu que vou ser o Deus aí, que é o que Daniel fala da desolação. É tema para outra pregação, mas só para você entender: 3 anos e meio dos 7 anos finais de paz, em 3 anos e meio o anticristo se revela: olha, eu sou assim, 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 assim e vou fazer isso. E aí começa a desgraça total na terra. Essa é a chamada grande tribulação. Nós esperamos pelo Espírito Santo que testifica em nosso coração o arrebatamento da igreja, porque nós não podemos, como igreja, revestido pelo Espírito Santo de Deus, estar na terra e pisar a mesma terra que Satanás anda por aí. Nós não podemos estar aqui para compactuar com as obras das trevas, concordar e receber outra marca na nossa fronte sobre a marca que o Senhor Jesus já colocou. Então o Senhor, com misericórdia e graça, olhando para os seus santos, que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, não é no livro da sua vida no céu, Ele vai enviar os seus anjos para a trombeta no dia que Deus determinar, e vai vir recolher essa igreja para tirar daqui, para não passar por isso. É o que eu creio, não estou te obrigando a crer nisso. É o que eu creio. E assim eu vivo cada dia. E o Espírito Santo sairá daqui com a igreja conduzindo ao Senhor, a sua igreja, ao corpo de Cristo, até o Senhor nas nuvens. Porque a palavra é muito clara em dizer que Ele vem. Porém, as pessoas não dão crédito a isso. E alguém pode dizer: mas o Espírito Santo não pode sair da terra, porque
Porque vai ficar alguns aqui que precisam da ministração dele. Não. Deus vai enviar 2 testemunhas. Deus vai enviar Enoque e Elias. E elas ficarão resistentes a balas, foguetes, mísseis, tudo que lançarem para tentar matá-las, até o tempo que Deus determinou deles pregar o Evangelho que fosse suficiente para as pessoas se arrependerem. Ali, depois dessa missão, eles serão mortos. E por alguns meses depois, vão ficar ali na praça. Satanás vai ter o orgulho de dizer: está vendo aí? Eu sou mais que Deus, vou bater as testemunhas deles. Aí, uns 6 meses depois, eu não lembro o prazo agora, não posso ver isso para você. Mas alguns meses depois eles vão ressuscitar. E aí vão cumprir aquilo que está para todo homem destinado, que Jesus inaugurou. Os que morrem em Deus ressuscitam. Se Jesus viesse hoje, os que estão mortos encontrarão seu corpo com as almas que vêm com ele. No Armagedon. Mas se hoje fosse o arrebatamento, todos nós seríamos transformados e glorificados. Então, meus irmãos, meus queridos, em nome de Jesus, quando Jesus vier na sua segunda vinda, de forma visível, lá no Armagedon, em Israel, em Jerusalém, ele virá com as suas hostes, conosco, os seus santos, e nós vamos combater Satanás e todas as suas hostes espirituais do mal, os seus exércitos, os seus ascétas, e nós venceremos. A palavra do Senhor diz que pelo sopro da sua boca ele vai destruir tudo, vai queimar aquelas coisas todas. É um tema para outro culto que eu posso trazer aqui para você. Mas quando completar esse período aí, a terra vai entrar no descanso de Deus, no 7º milênio, que são 1000 anos. Satanás ainda não foi morto, aniquilado, ele foi acorrentado. Vai descer os anjos, vai aprender ele lá no inferno, lá no abismo. E ele será por 1000 anos. E Jesus reinará por 1000 anos com os seus sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Aqueles que tiveram uma vida santa em Cristo Jesus, que creram na sua vida, vão estar reinando com ele. Estes são os santos, estes são aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E os ímpios que morreram até então, os ímpios vão ficar mais 1000 anos na sepultura, lá no céu, no Hades, no abismo, aguardando Satanás ser solto. Quando Satanás for solto, vai ser dado a eles que estão lá o arrependimento. Segue a Cristo ou continua com Satanás? Porque a palavra diz que Satanás será solto para enganar as nações. Aí desse filtro, aleluia, glória a Deus, é que o povo se fecha de uma só com Deus e com Jesus. Terminados os 1000 anos, a obra concluída, aí nós vamos entrar no 8º milênio. Esse 8º milênio ele é inaugurado como? Jesus chega para Deus e fala: toda a obra está consumada. Eu te entrego todos os reinos. Por quê? Porque a Jerusalém celestial, que é a noiva de Cristo, vai descer até a terra. E nós vamos morar com o Senhor nessa terra. E a palavra diz que todos os povos, nações, povos, nações, tribos e línguas, raças, vão até Jerusalém adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vão reconhecer que o império de Cristo é indestrutível. Vão reconhecer que Ele é Senhor e fez por onde merecer tudo que Ele conquistou como herdeiro de Deus. E vamos nos tornar herdeiros. Hoje pela fé cremos, mas lá literalmente seremos herdeiros com Ele. Vamos governar com Ele a nova Jerusalém na terra e a nova terra transformada. E nunca mais será destruída a terra. Ela vai arder, os elementos se queimarão, mas ela será transformada. Não terá mais sol, nem lua, nem estrelas, porque a própria glória do Senhor será o nosso sol. Não haverá dia e noite. Mas a terra, o planeta, não será destruído. E nós vamos morar lá, vamos habitar lá. E quando isso acontecer, Satanás será finalmente aniquilado e destruído com as suas hostes para nunca mais se levantar. E o reino de Deus, a reino de Deus, será completo em toda a sua estrutura de criação eterna. E nós viveremos gloriosamente e eternamente a seu lado. Espero ter feito você entender e compreender o que o Espírito fala para você hoje como igreja do Senhor. Que você medite e volte lá quanto tempo for preciso. Medite, estude, busque e confirme se essa palavra é de Deus ou não no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Quero te pedir com a sua cabeça.
Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe nesse dia. É pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, é para toda a glória e honra ao Teu Filho Jesus, que fez por merecer, Senhor Deus, por amor a nós, se entregando naquela cruz, reconquistando a terra que o Senhor criou, trazendo a Tua glória, a Tua luz, a Tua Shekinah, para nós, habitar em nós, e nos revestir do Teu Espírito Santo com poder, para no nome dEle continuar praticando e fazendo as mesmas obras iguais que Ele fez, até maiores. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por Teu Espírito Santo, que confirma com fé, com certeza e convicção no nosso coração, de que o Senhor é verdadeiro, é real, o Teu plano é real, o poder é soberano e está nas Tuas mãos, e que Teu Filho Jesus, Pai, tem que ser honrado nessa terra, nos céus, porque nos céus os anjos já tinham Ele aí, quando Ele desceu aqui, Pai. E nós tivemos essa presença por um pouquinho de tempo aqui, e não damos muitas vezes o valor, a honra e a glória que o Senhor Jesus merece, e que sempre recebeu como seu Filho ao teu lado no céu. Oh, que Teu Espírito Santo possa mover o nosso coração para adorar Jesus, não com a adoração devida ao Senhor, porque nem Ele mesmo quis usurpar ser igual ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Ele veio como Cordeiro, Senhor. Ele veio para dar vida por nós, Senhor. Ele veio para transformar a terra. Ele veio para manifestar o Teu amor. Ele veio, Senhor Deus, para fazer coisas grandiosas, para revelar a Tua pessoa, Pai. Por isso que nós possamos aprender, Senhor Deus, a amar Jesus com todas as nossas forças. Hoje Ele é o primogênito de povos, tribos, nações, raças e línguas. Ele é o nosso irmão mais velho. E tudo que Ele fez, Ele diz, vai acontecer comigo, vai acontecer com vocês. Se eu morri, eu ressuscitei, vocês vão morrer para ressuscitar. Se eu disse que alguns vão não conhecer a morte, mas vai ser glorificado, o Senhor está falando a verdade, Pai, em nome de Jesus. E eu glorifico o Senhor, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra. Aleluia.